Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um Cada Caso um Case, mais uma história especial. É um convidado que muita gente conhece e que a gente vai entender um pouco mais da trajetória e jornada dele, profissional e pessoal. Eu queria começar agradecendo as marcas patrocinadoras. Então, a Agência New Varejo, a Bluesoft, o Elas do Varejo, o Belo Imperfeito, a Shopper2B e a XL Consultoria. Muito obrigada por estar conosco em mais um episódio. Bom, eu sempre faço uma pesquisa sobre os convidados, então eu queria dizer que ele nasceu na cidade de São Paulo, nascido no dia 15 de fevereiro, então ele é do signo de Aquário. E para quem não sabe, aquariano costuma ser curioso, questionador, inquieto, sempre busca novas ideias. E a gente estava conversando um pouco no bastidor e ele já trouxe aí algumas ideias que ele está pensando, vem coisa boa por aí. O aquariano normalmente é uma pessoa que enxerga o mundo de um olhar diferente. Talvez por isso construa aí caminhos inovadores em meio a tantos desafios, e olha que tem bastante. Essa curiosidade e vontade de transformar também aparece na sua vida profissional. Ele é reconhecido por desenvolver e apoiar empresas de diferentes portes, sempre com um olhar atento à inovação e uma forte presença e representação na política do setor supermercadista. Ele é casado com a Silvana e também é um homem de fé, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Já participou de atos no Santuário Nacional, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, num gesto, da minha perspectiva, muito bonito de espiritualidade e também de gratidão. E essa mesma entrega que ele coloca na fé também aparece em outras paixões. Uma delas veste verde e branco, que é o Palmeiras. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma honra, na verdade, receber aqui no Cada Caso um Case. Carlos Correia, seja muito bem-vindo. Bruna, muito obrigado pela apresentação inicial. Às vezes a gente esquece de alguns pontos que são muito fortes na nossa personalidade. Então, você quando está falando aí, passa um filme na cabeça da gente. Você se reconheceu. Fiquei me reconhecendo e tal. E principalmente na questão do aquariano, né? Uhum. Tanto por bem quanto por mal, né? Que parece que isso te condiciona algumas coisas, você tem que ser daquele jeito, né? Então, as pessoas pedem que você tenha atitudes condizentes com um aquariano, né? Uhum. Eu gosto sempre de estudar e eu acho que, às vezes, tem características dos signos que aparecem mais na gente, outras menos, até porque tem a gente não é 100% uma coisa, né? E a nossa vida vai moldando, a gente vai acreditando e vai seguindo alguns caminhos, mas eu vejo você, e por isso que eu fiz questão de trazer, sobre esse olhar de inovação, né? Sobre como o momento, o ambiente onde você vive exige esses desafios de como eu penso diferente, de como eu faço melhor, né? Então, eu acho que você estar à frente dessa liderança é porque essas características acho que estão presentes em você e faz ter o sucesso que você tem na vida profissional. Então, fiz questão de trazer aqui. Eu estou muito feliz de te receber. Acho que você é uma pessoa conhecida no varejo, mas eu quero conhecer um pouco mais sobre o Carlos, sobre sua jornada. Então, queria começar te perguntando que você contasse um pouco da sua infância. Sei que você nasceu aqui em São Paulo, Sim. Mas o que você lembra? Como foi sua infância? Você tem irmãos? Me conta um pouco desse momento da sua vida. Eu nasci em São Paulo, eu sou um paulistano nato, porque eu nasci no Brás. E a minha vida de infância sempre foi ali no Brás, no Belenzinho e na Moca. E atualmente eu estou no Tatuapé, mas sempre foi ali naquela região. A minha família, se você perguntar o teu traço, você é da Itália, você é da Espanha, você é de onde? Eu sou do Brasil. Porque, na verdade, eu tenho avós que eram portugueses, avós que eram espanhóis e italianos. E tinha uma partezinha que explica o olhinho um pouquinho puxado, que é índio. Então, o avô português, o bisavô português, era casado com uma índia. Tanto que, quando a minha mãe já é falecida, mas a minha mãe tinha um cabelo muito preto, né, muito grande e tal, muito liso.
Tá. E aí, quando olhavam para ela, falavam, nossa, ela parece japonesa. Não, mas é que ela é descendência de índio. Né? Então, eu sou um brasileiro mesmo do Brás. Entendi. Né? A minha infância, meu pai era motorista de táxi, minha mãe era do lar. Eu tive 3 irmãos, faleceu aos 11 anos. Tá. Eu era mais novo que ele, eu tinha 9 na época. Né? E a vida, uma vida simples, uma vida normal. Mas, Bruna, eu mudei o conceito de falar que eu vim de família pobre. Quem me ensinou isso foi o setor supermercadista. Porque quando eu vejo a história dos associados da APAS, dos dirigentes, é sempre uma história de muito esforço. E da forma que eles caminharam, alguns falam de muita restrição na infância, muita dificuldade, principalmente os que são filhos de imigrantes, netos de imigrantes. E aí eu olhei para a minha vida no Belenzinho, filho de um motorista de táxi e uma dona do lar, estudando em colégio público, eu estudei no SESI, estudei em colégio estadual. Eu nunca tive restrição alimentar. Sempre tinha comida na minha casa. Tinha dificuldade, sempre tive carinho na minha casa, sempre tive cama quente para dormir. Então, eu parei de falar que eu vim de família humilde. Eu vim de uma família de classe média, bem remediada para aquele momento que as coisas aconteciam. Isso quem me deu foi a Associação Paulista de Supermercados, a possibilidade de trocar esse conhecimento que eu tinha por uma questão de olhar para todo esse ambiente e falar, a sabedoria diz, não fala mais isso, que não é verdade. Perfeito. E aí eu cresci ali no bairro e eu comecei a trabalhar aos 11 anos. Tá? Então, o que era o meu trabalho aos 11 anos? Eu me tornei um especialista em fazer pipa quadrado, Maranhão, cada lugar tem um nome isso, né? E eu fazia uns papagaios bonitos, com barbatanas com aquelas cores, né? Aquele rosa com o verde, o azul com o laranja, e aquelas barbatanas, e fazia os desenhos, né? Cortava e tal, e levava para vender na feira. Só que eu não tinha dinheiro para comprar muita matéria-prima. Então, eu comprava, levava, ia lá, fazia de novo na feira, eu ia 3 vezes. Entendi. Aí, aos 11 anos, um amigo meu falou, poxa, por que a gente não faz mais? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Ele falou, eu tenho, vamos ser sócio. Né? Aí foi o meu sócio de feira, vendendo pipa. E aí eu aprendi a primeira promoção, né? Eu fazia aquela coisa bonita e a mãe olhava, e eu ia nas crianças menores. A mãe olhava e falava, mas você não tem a cor tal, né? E eu olhava para o meu amigo e falava, putz, não tem mesmo, né? Porque vendeu ou porque não tem, não comprou todas as cores. E aí nós, na feira seguinte, resolvemos que quando a mulher fala isso, a gente fala que entrega até as 2 horas para ela. Olha só! Porque morava todo mundo perto ali, né? Então, foi a minha primeira experiência como comerciante ali, vendendo pipa, empreendendo e tendo um sócio. Né? Após isso, eu fui trabalhar numa fábrica do meu tio. Meu tio tinha uma fábrica onde hoje é um açaí, ali na Moca, na rua Taquari, junto à rua Javari, né? Perto do campo do Juventus. Ali tinha um local histórico chamado Cotonifício Rodolfo Crespi, que tem a ver com a história de São Paulo, que eram as grandes tecelagens. E o meu tio tinha uma tecelagem. E ele tinha um primo mais velho que falou que ia trabalhar lá. E aí eu falei, eu também quero trabalhar, né? Era um trabalho de ir no banco, o Banco do Brasil e Bradesco que tinha ali perto, e levar correspondência, né? O que hoje o motoboy faz, hoje nem o motoboy mais faz, né? Era o que eu fazia. Era o office boy, não era o office boy? Era o office boy. E aí eu ia lá pela manhã e estudava à tarde, né? Uma outra curiosidade, eu estudei num colégio que o colégio tinha um apoio
do governo da Argentina. Era um colégio estadual, mas tinha o nome do Sarmiento, uma personalidade do governo argentino. Então, eu aprendi a cantar o hino da Argentina. Olha só. A gente tinha que cantar o hino brasileiro e cantava o hino da Argentina quando iam autoridades 2 ou 3 vezes no ano, no colégio estadual, todo mundo em fila, e vinha lá o representante da Argentina e a gente cantava o hino. Né? Você quer cantar pra gente? Não. Eu poderia cantar, mas eu acho melhor não. Se você pedir um outro hino, esse eu vou cantar, esse eu faço questão. Tá bom. Né? E aí eu fui crescendo ali e na escola eu participava de tudo que tinha de esporte. Então, eu era da seleção de vôlei, da seleção de basquete e da seleção de futebol. Uau. Né? Eu me achava. Não era muito, mas eu me achava. Como os meus amigos, na média, eram piores que eu me sobressaía. Né? Depois eu descobri que eu não era tão bom assim, mas tudo bem. Aí, aos 14 anos, coisas que moldam a nossa vida, né? O meu pai estava sentado, que ele saía para trabalhar logo cedo, 7h30 da manhã, voltava para almoçar em casa, naquela São Paulo dava para voltar para almoçar em casa, ficava um pouquinho mais, daí ele trabalhava até às 6, 7 horas e trabalhava no sábado o dia inteiro e no domingo ele ia nas feiras, que nas feiras tinha movimento para motorista de táxi. Então, meu pai era muito trabalhador. E ele estava sentado na cadeira do pai, né? Que tinha a cadeira do pai. Ninguém podia sentar na cadeira do pai. E eu estava saindo para procurar emprego. Né? E ele virou para mim e ele estava sentado e ele estava contando dinheiro, que era tudo em dinheiro, né? Então, ele ficava com aquele maço de dinheiro para troco. E ele contava aquilo, não sei que conta. Parece que o dinheiro não acabava nunca, que ele ia virando. E eu acho que ele achava que ele tinha muito dinheiro. E eu estava saindo e ele falou para mim, onde você vai? Né? Eu estava na escada, era um sobrado, estava descendo a escada. Onde você vai? Pai, eu estou indo procurar emprego. Eu já estava quase na porta, ele falou, vem cá. Me chamou, falou, senta aqui. Né? Sentei, ele falou, você vai procurar emprego? Põe na tua cabeça que qualquer emprego é digno. Se alguém te oferecer um emprego, não negue. Porque qualquer emprego é digno. Né? Então, o primeiro lugar que eu fui procurar emprego foi num lugar que fazia xerox, né? Fotocópias, para ser operador de fotocópias. Eu não passei lá como operador, não fui chamado. Né? Mas, assim, eu fui lá, tal, eu falei, eu acho que eu vou ser chamado aqui e tal. E meu pai já falou que eu não posso negar, né? Tal, que... E aí, logo em seguida, eu consegui um emprego no banco, né? Que é onde todas as pessoas começavam, numa instituição, que era o Grupo Bonfilioli, que era dono do Banco Auxiliar e a empresa talvez mais conhecida, a SICA. A SICA era dona do grupo, o grupo tinha 50 e tantas empresas. Eu fui trabalhar lá no banco e fui trabalhar ali na 24 de maio. Então, eu tenho uma relação muito legal com o centro de São Paulo, né? Porque eu, de vez em quando, gosto de ir lá para rememorar algumas coisas que aconteceram. Perfeito. E ali eu comecei a ter o meu contato com as pessoas. Eu sou da época que você chegava lá, tinha o trote, né? E o trote era um trote simples, né? Os documentos, os processos das empresas eram todos chamados de circulares. E aí tinha um departamento que fazia circulares, né? Que era de organização de métodos, algumas coisas assim. Era tipo o escritório de projetos e processos de hoje, né? E faziam as circulares. Então, sempre vinha para a agência circular disso, circular daquilo. E um dia um rapaz falou para mim, Carlos, vem cá, vai lá no almoxarifado e pega envelope redondo para a gente colocar circular. Aí eu fui, sabe, tipo aquilo, né, que nem existe mais hoje o carbono. Carlos, vai lá e pede carbono branco, que eu não quero que suje aqui a minha coisa. E eu ia. E chegava lá e falava para a pessoa, mandou eu vir pegar envelope redondo para circular. Aí a moça olhava e falava assim, quem te pediu isso aí? Foi a Bruna. Ela está brincando com você.
E ninguém ficava nervoso, porque via aquilo como um primo, o irmão mais velho, né? Sim. Era uma gozação. 2 meses depois eu estava fazendo com o outro que estava entrando. Né? Então, que legal lembrar disso. Era uma coisa bem, bem bacana, tal. E eu cresci no banco. Minha última função no banco foi no mercado de capitais. Né? As pessoas que tinham no banco, que eram gerentes, se tornaram diretores. E eu fiquei... as pessoas queriam me levar com elas, né? Vem trabalhar comigo. Então, eu fui trabalhar em departamentos por pessoas que hoje estão no mercado financeiro, em bancos, como diretores, como presidentes de banco. Eu era gerente lá do local que eu trabalhava. Mas essa busca por você, por te levar, era por conta dessa sua vontade de aprender, de... Sim. Aí eu queria oportunidade, né? Porque nesta época, inclusive com o meu salário, eu ajudava em casa, né? E aí, quando entrei na faculdade, eu entrei em 3 faculdades, né? Para fazer o curso de administração, porque eu amava a administração? Não, é porque poderia me dar um emprego melhor. Tá. Né? Foi essa a decisão. Que eu ia te perguntar, você quando pensou, desde pequeno, você tinha alguma profissão, alguma coisa que você queria ser, ou você foi entendendo como... Foi indo. Eu acho que era muito mais na restrição do dia a dia. Você queria trabalhar. Queria trabalhar. Eu entendi o mundo a partir do trabalho, né? Quem não trabalhava, quem era jogador de futebol ou artista, era colocado de lado mesmo, né? Quase não era um cristão, né? Então, coisas assim e tal. E... aí, nesse trabalho do banco, eu comecei a desenvolver e eu fiz o curso de administração com ênfase em finanças. Porque eu via lá, era banco, tudo aquilo, e trabalhei. Até 86, quando teve uma questão dos bancos, que muitos bancos quebraram, que houve um ajuste. E aí, eu saí do banco e eu já era lá da mesa de operações, eu trabalhava com open marketing, overnight, era tudo manual, você mandava para a pessoa que digitava e aí ia para o processamento. Né? E eu comecei, como eu era muito analítico, dava muita coisa errada. Né? E aí falaram, Carlos, você vai cuidar de tudo que dá errado. Aquela coisa que você olhava na tua conta, parecia um débito lá astronômico, porque era para aplicar na conta do João e eu tirava o dinheiro da conta da Maria, porque a menina que foi digitar lá digitou errado. E aí era um desespero, as agências tudo ligando, e você tinha que cuidar de rolo. Era resolver problema. Tá? Então eu me vi, poxa, de novo estou resolvendo o problema. Talvez isso é que tenha me chamado a atenção para a própria administração. Né? E aí eu tinha 3 faculdades que eu podia escolher. A que eu fiz é a que eu menos iria escolher, porque era mais cara, era a FAP, era mais cara. Na época, era uma das melhores de administração, mas era mais cara. Quando eu falei no banco que eu tinha passado, eles, puxa, eu me formei lá, é muito legal, é bacana, tal. E aí eu falei, mas eu vou fazer o Mackenzie, porque é mais barato, tal, é subsidiado, X. Aí eles falaram, não, nós vamos fazer assim, ó, vocês não recebem comissão, porque vocês são, né, contínuo, não era office boy, é contínuo, né, na época, no começo do banco. Mas, então já tinha 4 anos de banco. Você vai receber uma parte da minha comissão, porque vocês fazem os trabalhos para nós, vocês e as secretárias, né? Então, tinha os gerentes de negócios, as secretárias e os auxiliares, os assistentes. Nós vamos pagar do nosso bolso um dinheiro para vocês. Que legal. E esse dinheiro deu para eu começar a pagar a faculdade, né? A complementar e pagar a faculdade, né? Um super reconhecimento. Reconhecimento. E aí o reconhecimento deu no seguinte, cheguei em casa e falei, meu pai falou, eu vou lá. Não existe isso que você está falando. É pegadinha. Não, pai, tal. Não, você está fazendo alguma coisa que não está certa. Eu vou lá. Daí foi lá conversar, tudo, foi. Né? Então, era um outro momento, era um outro, né? Você tem que hoje seguir. É mais comum as empresas... Sim, hoje tem, né? Mas na época não tinha, né? Então, estas mesmas pessoas que me incentivaram depois me levaram para os outros cargos
que culminou com o fechamento do banco. Aí eu fui, naquela época, a agência de banco era igual slot de aeroporto, né? Todo mundo quer, né? Porque não tem. Então, para você abrir um banco, você abrir uma agência, você tinha que ter uma carta. Tá. Então, o banco que quebrava, ele tinha a carta. Daí, o que o governo negociava? Você vai pegar a quantidade de funcionários da agência para trabalhar para a sua marca e você vai pegar uma parte do escritório. Então, nessa parte do escritório, eu fui para o Itaú, que era do lado, na Rua Boa Vista, do lado, no mesmo andar, mas o prédio ao lado. E aí, eu desenvolvi nós fomos colocados numa vice-presidência. E aí, como eu era analítico, me tiraram da linha de frente e me colocaram na parte onde tinha os estatísticos, aonde eu entendi por que o Itaú já era o Itaú. Tá. Né? Porque tinha gente muito graduada, com muito conhecimento. Aí eu fiz uma greve, porque eu falei, eu vou fazer greve porque eu não concordo com esse banco, eu não sou pelego, certo? Aí eu fiz uma greve e o Itaú tem uma entrada pelo Parque Dom Pedro, não sei se ainda hoje tem uma pela Boa Vista. Eu não sou pelego, é ótimo. É só quem conhece essa expressão. Eu não sou pelego, tal, né? Tinha o sindicato, tal. E aí, era uma época de manifestações, né? Muitas manifestações, muito no Brasil, presente, em São muito Paulo, intenso, muito né? intenso, né? Ainda era ditadura, né? Ainda era 82, 83, né? Ainda era ditadura. E aí, eu fui trabalhar, trabalhando no banco e tal, eu fiz a greve. E aí eu achei que todo mundo estava comigo. Daí o meu chefe veio lá no piquete que eu estava fazendo e falou, vem cá, Carlos. Naquela época ele falou assim, ô Palmeiras, vem cá. Aí eu falei, tudo bem e tal. Falei, não adianta, eu não vou entrar. Estou fazendo greve. Não vou entrar. Ele falou, Carlos, vamos ali, ó, no bar, tomar um café. Daí fui lá no bar e tal. Aí ele falou, eu quero te promover. Você não está deixando eu te promover. Eu quero que você fique. Tá? Não quero, porque eu não concordo tal. Você reivindicava um pouco das condições que você tinha no banco versus o outro? O que aconteceu? Teve a greve e lá naquela época você tinha uma opção de um saco de dormir e você dormir dentro do escritório para não sair, não deixarem você entrar para a operação do banco não parar. Que era bastante, bem manual ainda, Sim. né? E eu não concordei. Eu falei, que absurdo, eu vou ficar aqui no chão, aqui, comendo lanchinho, né? Tal, né? E aí ele falou para mim, Carlos, presta atenção, eu estou falando para você, a gente tem interesse e tal, que você... Eu falei, não quero, não concordo e tal. E também está todo mundo comigo. Ele falou, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo estava aqui com você? Cadê todo mundo que estava com você? Eles foram para casa. Não, Carlos, eles foram lá no Parque Dom Pedro e entrou todo mundo. Está todo mundo lá em cima. Tem meia dúzia, igual você. Os outros 5 eu quero que se dane. Mas eu queria que você voltasse. Porque é que a gente quer sucesso para você. Aí eu voltei, fui promovido e tal, mas eu fiquei pouco tempo. Porque daí eu me formei. E quando eu me formei, eu olhava e via, lá na FAAP, naquela época, todo mundo era conhecido pelo sobrenome. E o sobrenome era Matarazzo, o sobrenome era Hermínio de Moraes, né? Era tudo sobrenomes importantes. A pessoa era chamada pelo sobrenome. Né? E eu falava, eu nunca vi uma produção, eu só vi banco. Nunca vi, eu não quero mais banco agora eu quero ir para a produção. E fui trabalhar numa metalúrgica, porque lá na metalúrgica tinha um dos donos da metalúrgica, uma metalúrgica pequena, ele era professor da USP. E ele falou para mim, eu sei fazer tudo, eu não gosto de fazer nada. Eu gosto de ser professor da USP, eu adoro ser professor. E esse meu sócio quer que eu trabalhe aqui, eu não quero. Então, o que eu vou fazer? Eu te ensino tudo, você faz, mostra para mim, eu te ensino todos os caminhos e tal. E ele era de controladoria. Ele me ensinou um montão de coisa. Dali eu saí, fui para uma outra indústria. Então, primeiro eu era numa indústria que era simplesmente uma divisão de tarefas, né? Era uma metalúrgica. Depois eu fui para uma metalúrgica que era com horas máquina.
já era um outro conhecimento, né? Essa metalúrgica, ela ficava aqui na Vila Olímpia, né? Na Rua do Rossio. Tinha uma metalúrgica na Rua do Rossio, gente. Gigantesca. E ela fazia o quê? Ela fazia peças para válvula de compressor da Petrobras, então válvulas gigantescas. E naquela época fazia também lança-chamas e lança-rojão. Aquilo que a gente ouvia que se usava na guerra do Afeganistão. E eles faziam isso e tinha uma série de militares lá que eram os engenheiros. E lá também eu tive um aprendizado. Quando terminou, em 90, quando veio o plano, que daí a empresa não tinha dinheiro para pagar ninguém e tal. Aí é que entra a minha ida para supermercado. Tá. Né? Eu fui para uma rede de supermercado, achei muito estranho. E sempre com oportunidade você vinha de emprego? Sempre, porque... O que surgia não nega. O pai falava, não nega emprego. Complementou com o seguinte, né? Em 88 eu me casei com a Silvana. Eu a conhecia, nós namorávamos desde 82, mas eu a conhecia desde 78, quando a gente tinha 12 anos no ginásio, né? Ah, ela também morava ali também morava ali. A Silvana é italiana pura, todos os lados é italiana. E aí me casei, tive o Felipe, que é meu filho, que está com 37 anos agora, trabalhando no setor, né? Trabalhando no setor. E aí eu precisava de emprego, o supermercado me chamou. Fui lá no supermercado, lá na Zona Norte. Cheguei lá, olhei e falei, putz, mas tá ruim de trabalhar aqui, hein? Muito feio esse lugar aqui, né? Tal, pô. E aí eu fui lá trabalhar nesse supermercado. Isso mudou minha vida, né? Porque foi o dono desse supermercado que me levou para a APAS, quando ele era presidente. 3 anos depois, quando veio o plano real, a empresa dele teve muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades, porque... Qual que era a curiosidade? O supermercado comprava a prazo, vendia à vista. Como é que ele sabia que ele estava dando lucro? Se o bolinho de dinheiro estava aumentando. Se o bolinho de dinheiro está aumentando, eu estou tendo lucro. Se está diminuindo, e era aquela inflação de 70%, era aquilo que você tinha que comprar rápido, o consumidor ia na loja e tinha que comprar rápido, porque senão tinha uma perda muito grande. E o supermercado, quanto mais você comprasse espaçado, era melhor. Então, eu fui cuidar da área de preços no supermercado. A área de preços no supermercado era o dono do supermercado, o português, né? O seu Alves, com a caneta, né? E olhando o preço dos outros, e 99, 69 e tal. De vez em quando ele errava, eu falava, aqui você errou. Não errei nada aqui. Ficava bravo ainda comigo e tal. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho com as pessoas mais técnicas da empresa. Ele era de tino comercial muito grande, mas ele tinha já uma estrutura, já tinham 20 lojas, era uma empresa média. E essas pessoas falaram, Carlos, a gente precisa colocar técnica aqui, falta técnica de formação de preço de vendas. E foi nisso que eu fui me desenvolver, mas a primeira coisa era um cartório. Para que você tivesse o preço de venda mais atualizado, você tinha que ter a última tabela da indústria. Mesmo que você não comprasse naquela tabela, para o preço no ponto de venda, tinha que ser com essa tabela. Então, para que se tirasse qualquer pedido na central, tinha que passar por mim, pelo cartório. Entendi. Aí eu autorizava a tabela. Imagina, Entendi. Então era uma área nervosa. Sim. Aí eu passei a fazer algumas collabs insatisfeito, porque daí eu já tinha dominado aquilo. Mas a área de pricing vem pela sua área de administração, pela sua área de finanças, pela sua... Mais pela área de finanças. Esse olhar de... Exatamente. Mas não deixa de ser uma gestão ali de demanda, sim, né? de inflação, né? Porque daí, o que tratava no preço teórico, eu fui na loja pegar o relatório de curva ABC. Não batia nada com nada, porque o cadastro de produto estava todo errado. Entrava por unidade, saía por caixa, estava tudo errado. Então, aí eu passei a ir para as lojas e fazer esse trabalho de ajuste nas lojas. De começar a me integrar com o balanço das lojas, o balanço físico. Daí eu me integrava com controladoria. Aí eu falei com TI. TI, nós precisamos montar algo. E o rapaz de TI falou, putz, eu adoro, vamos fazer o seguinte.
eu quero controlar a entrada de notas nas lojas. Porque o cara trata um preço aqui comigo e a hora que chega lá na loja ele não dá o desconto. Então, o que acontece? As minhas contas dão tudo errado. Só fica no PowerPoint, na hora da operação. Aí eu consegui, junto com eles, então a área de controladoria, a área financeira, a área de TI e a área de preços se uniram e eu ia para a loja e aí fornecedor se dava mal ali, né? Porque a gente pegava muita coisa e era erro operacional, era tudo manual, era muito complexo fazer aquilo. Então, era comum um supermercado até receber a nota de outro supermercado. Dava confusão. Era tudo manual, né? Sim. E aí, assim, desse trabalho, gerou uma nova promoção para mim, né? Eu fui levado a ser gerente de compras. Então, aqueles compradores que eu controlava, todos os meus amigos hoje, né? Todo amigo ainda, graças a Deus, muitos amigos e tal, se tornaram os meus compradores. Até porque que com essa gestão, esse controle, você começou, o dono começou a ver o bolinho do dinheiro crescer mais, porque... Claro. Então, aí, até que chegou em 96, a empresa estava indo mal, né? Porque daí tinha saído daquele período de comprar a prazo e vender à vista, né? Tinha que colocar margem no produto, tinha que acertar qual é a margem que eu coloco em cada produto. E era aquela época de cheques para 120 dias, né? Então, como não havia patrimônio, ele não tinha muita sustentação de caixa. Então, ele tinha que fazer as pedaladas para gerar mais vendas, para gerar caixa, para pagar as contas, né? E aí, nesse interim, eu acabei indo para uma outra rede, mas eu fiquei 3 meses, não deu muito certo. Porque eu bati de frente com os donos, os filhos dos donos, que hoje são meus amigos. Mas a gente era tudo muito jovem, né? Então, ninguém concordava com ninguém. E sobrava para o dono da rede falar, bom, então esse aqui, eu gosto dele, vou ter que escolher entre meu filho, né? Então, eu fiquei 3 meses lá. E aí, eu fui para a APAS, né? Estava num final de ano, outubro, novembro, né? E nós procurávamos emprego pelo Estadão. Saía um calhamaço, né? De domingo, Estadão, e você procurava emprego lá. Só que quando chegava em dezembro, ninguém mais anunciava emprego. Né? Então, não tinha. E aí me chamaram, você não quer vir trabalhar na APAS? Eu falei, eu vou fazer o quê lá na APAS? O que tem para fazer aqui? Que faz a APAS? Que associação faz? E a resposta para mim foi melhor ainda. Você vai vir trabalhar aqui. Aí eu lembrei do meu pai, não nega trabalho. Né? E eu falei, eu vou ficar aqui na APAS até um período, até acalmar, tal, né? Até as coisas acontecerem. Eu tinha filho pequeno e tinha que trabalhar, né? Aí A APAS sempre foi onde é hoje ou tinha um outro? A APAS era ali na São Walter, um pouquinho para baixo, dá 500 metros da onde é. Tá bom. Em frente a uma praça que tem ali na São Walter. Mas sempre na região ali Sempre ali na região, né? E aí eu fui para a APAS, comecei a trabalhar lá. Olha, ia ficar só até fevereiro. Fazendo o quê? Você foi para fazer 29 anos eu estou lá, né? 29 anos. Tem que comemorar, então, esses 30 anos estão chegando. São 30 anos, né? O ano que vem tem camiseta, né? 55 APAS, 40 APA Show, 30 Carlos. Olha só. Vai ter uma camisa que reflete bem o que é isso. E aí, naquele instante, eu me lembro que as necessidades eram gigantescas, né? E eu entrei na APAS, vindo por mãos desse diretor, desse presidente, que ele me levou para lá em dezembro, finalzinho de novembro. Então, eu faço 29 anos agora, no final do mês que vem. E quando chegou no meio de dezembro, ele veio e falou, tchau, estou pedindo demissão, porque a minha empresa está muito mal e está conflitando aqui com a APAS, está fazendo mal para mim e para a APAS, né? E eu vou sair, vou me afastar, e aí o vice-presidente toma conta. Eu falei, mas eu nem vou passar o período que eu queria aqui, porque o vice-presidente não me conhece, né? Vai que ele não quer tal. Né? E no final, esse vice-presidente, que é o Omar Ahmad, que foi o que construiu o prédio da APAS, né? Na gestão dele, que construiu o prédio da APAS,
E aí ele falou, não, quero ficar com você, e não só isso. No dia que o prédio da APAS ficou pronto, ele me chamou e falou, você vai ser promovido. Então, nesse dia que o prédio, que foi o seu Valentim dos Santos Diniz lá, com o Abílio, com todo mundo e tal, ele pegou e chamou a minha esposa na sala e me elogiou para ela, né? Então, aí eu falei, pô, o cara tá me elogiando para minha mulher, né? Pô, bom demais, né? Bom demais, simbólico. E aí eu passei a participar mais efetivamente das coisas. Então, eu sempre achei assim, eu nunca gostei de reforma. Eu estraguei vários sapatos na construção do prédio da APAS. Então, quando as pessoas falam, Carlos, o que você conhece? Todos os buracos do prédio da APAS eu conheço, porque eu entrei neles. Eu vi construir. Então, eu tenho um carinho especial por isso. E o maior aprendizado, Bruna, na verdade, é o conhecimento das famílias. Então, assim, um diretor falou para mim, o Oma chegou um dia, eu estava naquela escada, tem uma escada na APAS branca, que ela é de mármore branco, né? Não satisfeito de colocar a escada de mármore, o arquiteto quis colocar mármore por baixo da escada. Daí eu falei, ninguém vai ver isso. Vamos colocar em outro lugar. Custa muito caro esse negócio aqui e tal, né? Aí ele falava assim, mas eu vou ver. E todo mundo um dia vai lembrar disso, né? Olha só, o prédio da APAS 2000, eu estou falando disso aqui agora. Então, se você for na APAS, você fala, pô, tem mármore na escada e tem mármore na parte de baixo da escada. E aí, eu estava sentado na escada de concreto e nisso está chegando o presidente da APAS para ver a construção. Ele era de Santos, ele vinha na APAS lá, como todos eles, 1 ou 2 vezes por semana. E quando ele me viu, ele olhou para mim e falou, o que foi, Carlos? Aí eu estava com uma cara ruim, né? Cara ruim, porque nós estávamos no meio da obra e, claro, faltava dinheiro, né, para fazer. E eu estava num atrito com o engenheiro da obra. O engenheiro falava, você ficou de comprar este material. Eu estou aqui com os funcionários para fazer. Eu vou pagar os funcionários. Quando você comprar o material, aí você vai ter que me pagar 2 vezes. Não, então, eu estava lá num embate muito forte. Aí eu cheguei e falei para o Omar, e ele olhou para mim e falou assim, tipo, Carlos, me fala o remetente que eu te falo o conteúdo da carta. Aí fiquei olhando para ele, né? Me fala o remetente que eu te falo o conteúdo da carta. Eu falei, Omar, é daqui, né? Ele falou, eu sei, Carlos, é dinheiro, né? Mas a gente está construindo o prédio. Eu falei, eu sei, a gente está construindo, mas esse prédio aqui é 10 vezes maior do que o outro. Precisava tudo isso? Não podia ser só 5? 5 já me atendia. Você lembra que você reclamava que não dava para fazer as coisas, porque não tinha lugar nem para colocar funcionário, não tinha infraestrutura de nada e tal? Eu lembro, mas não precisava fazer isso aqui. Isso aqui é muito grande, não tem necessidade e tal, né? Eu falando do meu conhecimento. Hoje a APAS está pequena, né? Então, ele virou para mim e falou o seguinte, imagina o seguinte, que você está gastando algo numa coisa que vai existir ad eterno. Um dia a gente vai acabar de pagar. E ela vai continuar aqui. Vai ser nossa. Não sei por que você está preocupado com isso. Aí eu ficava mais nervoso, porque eu não conseguia entender aquilo, né? Então, estes conhecimentos que eu tive em inúmeras situações dentro da APAS, me remete àquele primeiro que o meu pai me chamou, me falou. Então, eu tive uma outra oportunidade que eu fui mostrar uma proposta para os dirigentes e estava lá o Chalim Savenhago na sala. Aí eu fui mostrar lá para o conselho. Aí eu cheguei e falei assim, gente, eu tenho aqui uma proposta, mas eu estava intimidado de falar a proposta, porque eu mesmo não gostava da proposta. Não gostava. Mas eu falei, eu tenho uma proposta aqui, ela não é muito boa. Ele falou, pode parar. Quantas propostas você tem, Carlos? Eu só tenho essa. Então você tem a melhor, né? Se você vai vender para mim desse jeito, nem começa. Né? Então, estas coisas que ao longo do tempo, a APAS foi me ajudando e trazendo conhecimento e trazendo o jeito de ser deles, trazendo conceitos de cultura de que
o esforço é recompensado, né? Então, tudo que eles olham, eu falo, tudo que você faz na tua loja, você vai embora para tua casa e aí o que acontece no outro dia de manhã? Eu tenho que fazer tudo de novo. Todo dia eu faço tudo de novo. E normalmente tem dia que eu não consigo fazer tudo, então sobra do dia anterior e é trabalho, né? Então, essa coisa da força de trabalho, do esforço de trabalho, eu enxergo em inúmeros empresários que têm contato comigo no dia a dia e a visão. Então, de novo, um olhar eclético sobre a APAS. Lá tem empresa média, grande, pequena, gigante. Lá tem gente de São Paulo, Entre Rios, né? Dos Jardins, e tem gente fora Rios da periferia. Tipo de supermercado totalmente diferente, público diferente. Sim. Tem o pessoal da Baixada, os caiçaras, tudo diferente. E tem o pessoal do interior, os caipiras, né, os pé vermelho, tudo diferente. Tudo isso está dentro da APAS. E funciona. Né? Então, é um mundo de capacidades diversas operando. Aí eu tenho gente de 25 e gente de 80. Sim. Eu tenho gente que, no meio do dia, vai buscar as alternativas de caixa para pagar os boletos. Né? E eu tenho gente que está numa situação bem melhor, bem superior. Tudo isso está lá dentro. É muito rico. Isso, sim, explica o sucesso da APAS. Né? E eu, ao longo do tempo, me aproveitei desses conhecimentos, fui também muito esforçado. A APAS me ajudou a eu crescer na minha formação. Então, com 10 anos de formação, eu não tinha certeza do que era a administração. Na APAS, eu passei a amar a administração de empresas. Em seguida, eu percebi que eu precisava entender de marketing, que eu não entendia de marketing. Eu era um cara de finanças, eu era durão. Pô, eu preciso entender de marketing. Eu fiz uma pós-graduação em marketing na SPM. Além da pós-graduação, eu fiz muitos amigos que estão no mercado hoje. Tá? Aí fica mais fácil você se vender quando a pessoa é amiga, né? É por isso que muita gente me conhece. Não é só também. isso, é pela capacidade E também. depois, eu também fiz um curso de MBA na USP de varejo. E tudo isso, a APAS, os dirigentes que estavam naquele momento, os presidentes, me apoiavam. Então, também há uma diversidade no estilo de gestão de cada presidente, que molda esta APAS de hoje. Sim. Né? Então, por exemplo, o Firmino, que era o seu Alves, era um cara que dizia que a APAS tinha que falar com a imprensa. Mas a APAS lembrava que nos planos eles tinham que ter proteção para não ser presos por conta das questões de congelamento. Então, que a imprensa deturpava tudo que eles falavam. Entendi. Então, a APAS se via para dentro. Tá? Depois, com a entrada do Omar, o Omar já começou a ter um olhar da sede nova, de expansão. Tá? Depois do Omar, veio o Sanzovo do Jalserve. O Sanzovo eu falei para ele, eu preciso implantar um sistema na APAS. Ele era administrador também. A conversa fluiu muito rápido. Ele falou, tudo que você fizer para organizar a APAS, eu te apoio. Né? E, tudo que você fizer para economizar dinheiro, eu também te apoio. Né? Porque ele era um financista, tal, né? Esse é o olhar do Sanzovo na coisa, tal. Depois disso veio o Galassi, expansão, imprensa. Né? O Galassi, você falava para ele, Galassi, vamos até a esquina. Ele fala, não, vamos até a Lua. Né? Não, vamos até a esquina. Não, Carlos, vamos até o Pacaembu. Nossa, vamos até o Pacaembu. Então, Galassi, vamos até a Lua. Você é louco, é muito ir até a Lua, tal. Né? Mas ele sempre o pensamento de expansão. Né? E é isso que a gente vê hoje. A Abras fazendo uma expansão muito grande, um trabalho muito importante para o setor. Depois disso veio o Sussumo, logo depois do Omar. O Sussumo era um cara, pensa num cara que não julga o outro. É isso que eu falo do Sussumo. Às vezes eu vim e falava, Sussumo, esse cara fez não sei o que e tal. Ele falava para mim assim, mas se você estivesse no lugar dele, o que você faria?
Daí eu ficava pensando, faria isso que o cara está fazendo. Então, e era um cara assim, a gente ia para os eventos no interior, ele gostava de tomar um uísque. Aí o diretor terminava o evento, acabava tudo, tal, a gente tinha que viajar no dia seguinte pela manhã. Ele falava, o Carlos, o Zé quer conversar comigo, né? Vamos tomar um último esquinho. Eu falei, Sussum, eu não aguento tomar mais uísque, eu tenho que acordar cedo amanhã e eu tenho expediente e tal. Não, você vai embora, porque eu vou ficar enquanto o cara quiser falar comigo. Então, pensa numa escuta ativa, o Sussumo. O Sussumo era o cara que te ouvia, daí você olhava para ele e falava, ele vai falar alguma coisa? Não, ele vai continuar te ouvindo. Entendi. Não tem, é ouro, não tem, né? Não tem. Depois, o Pedro Celso com um olhar de cidadania, com um olhar de governança. Primeiro olhar de governança mais forte, o Pedro Celso, nós precisamos melhorar isso, tal. Depois o Ronaldo, um técnico também, uma pessoa da área financeira. Mas aí, tudo que tinha sido construído anteriormente, que estava dando certo, o presidente que entrava, apoiava aquilo, né? Ele só dava uma calibrada nas necessidades dele, né? Aí a vinda do Pedro Celso, que também fez um trabalho muito forte de governança, que culminou com a mudança do meu cargo para diretor-geral. Eu era superintendente desde a inauguração do prédio. E a gente teve uma mudança de governança. E aí agora, esse novo período, este planejamento que nós estamos fazendo, nesse interim, todos os nossos produtos se desenvolveram, a APA Show se tornou uma referência de alimentação, com uma força, você fala, chegou no limite. Mentira. Você faz 2, 3 coisas, vai para cima. Então, é um produto muito forte e muito referência. Muito. E aí, sempre assim, né? Eu entrei, a APAS tinha 8 funcionários, hoje tem 180. Então, claro, todo esse período aí feito com muita gente me ajudando, muita gente me apoiando, e os dirigentes supermercadistas cobrando. Mas como eles entendem que eu sou esforçado, eles me apoiam e as coisas acabam funcionando. Então, na verdade, todo esse processo de aprendizagem que eu tive na APAS tal, me moldou, me deu condição de ter acesso, de conhecer eventos internacionais, representando a APAS junto com as comitivas que nós fomos, e participar de todo esse desenvolvimento que teve. Muitos dos meus dirigentes hoje, quando eu entrei, tinham 5 lojas. Hoje tem 50, tem 40, tem 30. Então, esse pessoal cresceu demais. E esse crescimento foi lá dentro da APAS. Fazendo um olhar, né? E falando de que tipo de música que eu gosto. Todas. Né? Todas, literalmente todas. Depende do ambiente com quem eu estou. Né? Então, eu me acho e sou muito eclético, até por essa formação de todo esse ambiente que eu tive. E uma vez, um diretor falou para mim, eu vou te falar qual que é a tua melhor característica. Ele falou, eu vou te falar porque minha mulher que falou, tá? Eu falei, então pode falar, o que foi? Você consegue conversar com a pessoa conforme a pessoa. Você conversa com meu filho de um jeito, você conversa com a minha esposa de outro, você conversa comigo de outro. Isso aí dá até medo, porque você vai conversando com as pessoas na modulação das pessoas. Perfeito. Porque eu entendo que você, como ser humano, não tem que gostar de tudo, mas você tem que saber de tudo. Então, né, você tem que saber quem matou a Odete Roitman. Sim. Sabe? Você tem que saber quem ganhou o Big Brother, né? Você tem que saber, né? Você tem que saber qual é o brinquedo das crianças, né? Ontem teve um programa na televisão que parece que o Dia do Cabelo Maluco, né? Ontem foi o Dia do Cabelo Maluco para as crianças e tal. E aí entrou uma criança lá, aí o rapaz assim, está chegando aqui a Frozen. Aí a menina falou, eu sou a Elsa. Daí, cara... Ele só conhece a Frozen. Tá na cara que não é a Frozen, menino, tal, né? Vou dar um tapa nele. Então, eu acho que é muito importante, né? Você
entender. Se você gosta de rock, eu acho legal, eu gosto de rock também, mas eu gosto de samba. Né? Então, ser eclético e ser aberto te dá oportunidade de conhecer mais pessoas e de entender mais. Então, eu não vejo isso. Então, tem hora que eu quero escutar o rock, tem hora que eu quero escutar samba, tem hora que eu quero escutar música clássica. Só o time que não muda. Só aí, mas eu também tenho uma hierarquia. Ah. Existe uma hierarquia. Então, primeiro, por Deus abençoado, eu sou palmeirense. Tá bom. Certo? Certo. Segundo, eu sou contra todos os outros. Só que tem hierarquia. Já imagino. Primeiro, sou contra eles. Depois eu sou contra o São Paulo. Depois eu sou contra o Santos. Tá? Aí eu vou lá para o Rio de Janeiro. Primeiro eu sou contra o Flamengo. Então, se jogar Santos e Flamengo, eu torço pro Flamengo. Entendi. Eu não tenho dilemas. Eu não tenho dilemas. Se jogar Corinthians e São Paulo, eu torço pro São Paulo. Entendi. Não há dilemas, né? É uma vida tranquila, Boa. Ainda mais agora, do jeito que as coisas estão, maravilhoso. Né? Eu diria que tá maravilhoso. Até porque tá maravilhoso até do ponto de vista da administração. É verdade. Então, aí eu tenho que perfeito. venerar a gente tá feliz, mesmo. Estamos sorrindo. Uma felicidade. Espero que dure muito. Mas quando a gente conversa com as pessoas e fala, olha, nem sempre foi assim, fica olhando para mim assim, como que é? Não, eu sei como é que foi há 15 anos atrás, como as coisas eram, né? A gente teve que ouvir muita coisa. Várias vezes, quando o time estava na segunda divisão, eu saía da APAS, tinha jogo do Palmeiras, e eu passava na porta do estádio e eu entrava. Aí a Silvana falava, onde você está? Eu falei, estou assistindo o jogo do Palmeiras. O que você foi fazer aí? O time está na segunda divisão. Eu vim e fiz questão de levar meu filho, porque assim, agora ele pode curtir à vontade. Porque eu falava para ele, não, está na segunda divisão, mas nós vamos ser o primeiro da segunda divisão, nós vamos ganhar. Né? Então, e entender que esta coisa é a mais importante dentre as menos importantes, né? Então, assim, a gente precisa entender isso. E tenho inúmeros amigos que são dos outros times e a gente se diverte, Perfeito. Brinca, tal. E assim, agora eles esperam o dia que o Palmeiras caia, porque daí aguenta, o bairro cai lá, né? Isso não vai Fica todo mundo acontecer. esperando o trabalho e tal. Então, eu gosto bastante, eu gosto de assistir, mas eu gosto mais da confraternização mesmo e de ter amigos de inúmeros times. E na introdução que eu fiz sobre você, eu estudei e vi uma publicação sua sobre a sua ida até com a Romaria. Não sei se você faz isso todos os anos ou foi um ano que você fez, mas é um esforço, é uma dedicação de ir até o santuário, né? Queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque imagino que poucas pessoas... Acho que a gente vê isso... A gente está chegando agora dia 12 de outubro, então tem muitas pessoas... Eu vi pessoas no início da semana, que eu moro ali na Raposo Tavares, né? Então, Sim. pessoas caminhando no início da semana. Então, dia 12 agora está chegando. Mas queria que você contasse um pouco dessa sua vivência, Olha, dessa sua experiência. Sabe quantos quilômetros são? Eu fui a pé. 161. Em 5 dias, né? Então, você faz 50 quilômetros no primeiro dia, 40 no segundo, 30 no terceiro, 25 no quarto e 15 no quinto. Tá. Certo? Eu saí de Guaianazes às 3:30 da manhã. A minha esposa queria me levar lá. Eu falei, não, filhota, você não vai me levar lá. Mas como é que você vai? Né? Como eu fui com meu irmão, ele conseguiu alguém que ia para lá e um rapaz nos levou, um amigo dele nos levou, tal. E tem todo um ritual, né? Você tem lá uma organização, que é uma organização dessa igreja católica lá de Guaianazes, que chama Bom Pastor. É muito organizado, é incrível como é organizado. E eu olhava para as pessoas, né? Me achando o jovem, eu olhava e falava, essa tia aí não vai dar certo. Ela não essa vai tia. chegar. Eu já sei, eu vou ter que socorrer ela. Né? Mas tinha todo o apoio para ir e tal.
Mas é uma coisa assim, eu fui numa missa na semana anterior e tinha uma imagem, uma santa, né? De quase da minha altura. Tá. Né? Com os LEDs e tal. Aí eu olhei para aquilo e tal. Falei, caramba. Daí o cara falou, ele dizendo, olha, tem um andor e a gente vai levar a santa. Eu fiquei olhando para a santa e falei, que isso? Pai, como vai levar a santa para mim? Isso vai parecer um calvário esse negócio. Aí, quando terminou a missa, eu fui lá encostar na santa e tal, né? Era de plástico, né? Uhum. Mas não parecia. Eu falei, putz, isso aqui é uma imagem e tal. E tem a pessoa que anda com uma placa com a santa, ele vai atrás. Tá. E uma pessoa com a placa atrás, ele vai na frente. Por que isso? O grupo tinha 150 pessoas. Os mais variadas idades, tudo. Você não pode andar mais rápido do que o cara da frente. E não pode andar, ninguém é esquecido, mais devagar. Se a última pessoa sente que você não vai, ela chama o carro de apoio. Tá. E você não vai para casa. Você vai até o próximo ponto que tem e fica esperando. Tá. A caminhada física, ela é um esforço. Porque eu, no meio da caminhada, olhei para aquela pessoa que eu achava que não ia e ela virou para mim e falou assim, é a minha terceira vez. Né? E a minha era a primeira. Eu falei, cara, ela já fez. Né? E ela falou para mim, o que acontece aqui não acontece em lugar nenhum. Não tem nada a ver você ir de carro em Aparecida. Porque aqui você vai ver coisas que você nunca viu. E realmente, pessoas que acreditam... então, tem vários pontos. Tinha um ponto que tinha umas moças todas de branco. E um dos problemas é o pé úmido, que cria bolha. E se criar bolha e infeccionar, você tem que tomar antibiótico, tem que desistir. Tá. Então, não pode deixar acontecer. E essas moças faziam a limpeza dos pés das pessoas, qualquer um que passasse lá. Aí, pô, quem que é organizadora aqui? Daí vem uma moça lá, eu sou organizadora e tal. Falei, mas por que você faz isso, né? Porque eu tive uma graça importante e aqui todo mundo teve graça. Aqui é tudo empresário. Aí eu olhei e falei assim, pô, mas eu tô achando que a enfermeira que foi paga para alguém para fazer... Aqui é tudo empresário. Aqui é tudo empresário. Aquela moça ali, ela é empresária, ela é produtora de mandioca aqui da região. E ela também teve uma graça tal, então ela vem aqui. E você vai passando nos caminhos e sempre tem alguém com uma história para contar, com um santinho para te entregar, para te dar uma força, te dar comida... Entendi. Te dá bebida e tal. Então, você fala... Um estímulo para que você... E você não paga nada. Você não paga nada. Só que daí você dorme no lugar que te dão para dormir, que é um lugar coberto do lado da churrascaria da beira da estrada da Dutra. Tá? Aí você vai tomar banho num lugar que você... por tempo. Né? E nunca tá quente aquilo lá, né? Então, assim, umas coisas... Né? Aí chove pra caramba e tá todo mundo lá. E aí, uma pessoa estava vindo com o carro e parou o carro e falou... E eu estava na frente ali. Ela falou, eu queria que rezasse para minha irmã, porque a minha irmã tá morrendo. Aí eu, me chamou alguém, eu falei, cara, eu te chamo os universitários aqui, né? Que ela quer que eu faça uma reza para a irmã dela. E a irmã estava dentro do carro, mal. Ela falou, não, é que a irmã falou que queria ir lá na Santa como último pedido dela, tal, porque ela tá ruim, né? Aí veio lá as pessoas, tal, tinha um diácono lá, tal. Eles fizeram uma oração para a mulher de arrepiar na estrada. Pegaram, saíram para o campo assim, fizeram um negócio, eu fiquei olhando e falei, cara, que energia que tem esse negócio aqui, que absurdo. Os 160 quilômetros passaram incrível, um filme, uma coisa incrível. Lógico que a perna incha, que as coisas, né? O que ficou marcado para você dessa...
não só a fé, né? Assim, o quanto a gente tem que respeitar as crenças das pessoas, né? Porque você pode dizer, não, mas a pessoa tomou o remédio lá e sarou, você está falando que é a santa. Mas que se para ela por que a gente vai desmistificar isso? Perfeito. Por que a gente vai, né? Se é algo que ela acredita. Né? E a gente vê hoje as pessoas não acreditando em nada e seguindo a vida e chegando no estágio que ela fala, pô, eu tenho que acreditar em alguma coisa. Né? Nem que seja, eu acredito na caneca. Né? Mas então, assim, essa coisa de você... não é religião, é espiritualidade. Perfeito. Que eu acho que te auxilia na tua vida, no conjunto das coisas que acontecem na tua vida, porque a gente tem controle de quase nada, nem de 5% do que acontece na nossa vida. O resto é do jeito que mandam. Sim. E do jeito que você aceita, né? Tem pessoas que às vezes você olha e fala, depois de tanto sofrimento, essa pessoa está aqui firme. Que força é essa, né? Ela vai buscar em mais coisas do que no dia a dia. Então, a experiência ali foi disso, de uma coisa... depois de muitos anos, eu dormi num quarto com mais 7 pessoas em beliches e tinha um banheiro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Né? Então, assim, é uma coisa que você fala assim, cara, você passou por isso por opção. Na verdade, eu não sabia que era tão desse jeito assim, né? Então, nada... E o meu irmão é um pouco mais novo que eu. Meu irmão é bem espiritualizado. E ele faz trabalho de rua, essas coisas, né? De doação. E ele falava assim, eu vou te falar uma coisa. Eu estava morrendo de medo, né? Tipo, você é muito, muito mole para as coisas, né? Você é muito... Carlos não vai... O Carlos estava jogando a senhora e meu irmão estava jogando... O Carlos da APAS está aqui nesse negócio, vai dormir no saco de dormir e tal. E aí eu olhava para você já estava dormindo, cara. Aí você acordava de manhã, você arrumava tudo tal, e ficava olhando para você e falava, cara, o que é isso tal? Né? Eu falei, a gente se conhece pouco, né? A gente ficou 20 anos junto, daí eu casei aos 23, daí tem uma vida próxima, mas não é igual conviver. Nós estamos, eu com você estou convivendo, a gente está conversando de coisas aqui que a gente não conversa. Porque chega lá, ó, tem mais 50 quilômetros para andar, tem que falar com alguém, né? Então, essas coisas... eu acho que volta também, a gente volta para casa diferente daquilo que a gente tem, daquilo que a gente vive, né? De valorizar algumas coisas que talvez para a gente já seja comum, uma cama confortável, um chuveiro quente, que parece bobagem, mas você volta diferente, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É bem essa visão mesmo e essa visão da fé, né? Visão da fé, quando você chega lá, daí, olha, vamos assistir a primeira missa, porque as outras missas é lotado. Não contaram para nós que as pessoas chegam à noite e dormem dentro da igreja. Entendi. Então, a igreja, você assiste missa de pé. Azar da Globo, porque a minha cabeça branca ficou na câmera dela. Aí me mandaram o WhatsApp, Carlos, tua cabeça tá aparecendo aí, você tá atrapalhando a Globo. Falei, não, eles que pediram para eu ficar aqui. Muito bom. Quando eu tive a oportunidade, o André, meu marido, de visitar o Taj Mahal. E a orientação foi, vai cedo, porque depois lota e você não consegue. Então, a gente estava às 5, 6 horas da manhã lá já para conhecer e realmente estava vazio, porque depois é um santuário também e fica lotado. Foi uma experiência também muito bacana. Incrível. Bacana. Incrível. E, Carlos, me conta um pouco... Bom, a sua trajetória, eu vejo muita conexão sobre aquele menino que vendia pipa, que tinha... a visão o interesse de empreender, o olhar inovador de eu vou te entregar na casa e a questão do marketing que você falou de que às vezes eu fui aprender depois, eu vejo você ao longo da sua carreira, você foi usando o que você sabia de como você podia se virar, dependendo de onde você estava, dependendo com o tipo de gestão que você tinha. Sim. E imagino que essa experiência que você viveu, porque eu acho que quando a gente olha para a nossa carreira, depois que a gente passou, a gente entende que todos nós e todos os nossos gestores têm pontos positivos. Não gosto nem de falar de pontos positivos ou negativos, mas tem
todo mundo tem a sua forma de gerir e buscar e tirar isso de melhor para poder seguir, eu acho que é o que fez você seguir na APAS por tanto tempo, né? Sim. Como que você se enxerga para o futuro? Seja na vida pessoal, na vida profissional, quais são os planos, os sonhos do Carlos? Primeiro que assim, eu estou há 29 anos na APAS, mas eu tenho clara certeza que não é a mesma APAS. Eu já trabalhei em umas 15 empresas. A cada 2 anos, o ciclo da APAS é outro, é absurdo. E nós agora estamos passando por outro ciclo de crescimento, de desenvolvimento, de entendimento, de amadurecimento. Então, o que eu vejo que muitas das coisas que eu achava importante, junto com os dirigentes, para que a gente desenvolvesse, estão acontecendo. Então, primeiro, esse é um reconhecimento de que o trabalho que foi feito foi bem elaborado. Eu sou muito exigente e sou incansável. Quanto mais eu atinjo, mais eu acho que a sequela é grande. Então, nós trabalhamos na APAS com o modelo da Falcone, de lacuna. Então, a gente pega tudo que tem de oportunidade e diz, olha, o que eu vou captar? Tudo. Só tem que organizar em que tempo e de que forma, mas é tudo. Então, essa visão, e que é uma visão de uma entidade empresarial, então isso eu aprendi com eles, né? O foguete não dá ré, né? Nós não podemos retroceder. Então, eles toda hora estão abrindo loja, toda hora está mudando alguma coisa. Então, isso faz parte da APAS. Com o Carlos ou sem o Carlos, é da APAS. Né? É igual a APA Show, quando chega em fevereiro, março, eu falo assim, se eu tivesse um freio, eu ia meter o pé no freio para parar a APA Show. Eu ia atravessar o vidro, não ia parar, não para. Não é mais meu aquilo, não é mais da APAS. Verdade. Quando chega num período. Por quê? Porque são 1000 expositores, todo mundo já está fazendo as suas ações. Então, assim, vira uma conversa de APA Show que você não consegue segurar. Já está muito orgânico. A APAS é assim. Verdade. Tá? Então, o que eu vejo? Eu vejo um espaço, primeiro, eu sempre tive até pela minha formação, até pela minha forma de atuar, algo muito focado na organização e na dedicação das pessoas. E eu tenho feito um movimento muito forte de tentar olhar mais para as pessoas e menos para os processos. Os processos eu já venci, eu já tenho todos eles. Eu implantei SAP e Salesforce na APAS. É numa associação. Não é na indústria, é numa associação. Eu recebi o apoio para fazer isso. Então, isso, aliado ao escritório de projetos, que olha todas as nossas atividades, tudo dentro da APAS tem plano. Esse é um lado bom. Tem o outro lado que a pessoa fala, pô, mas aí acaba sendo muito burocrático. Então, a adequação, quem tem o dom e quem tem a responsabilidade de fazê-la sou eu. Sim. Como líder da APAS. Então, acho que esse é o meu maior desafio hoje na APAS. É um desafio de governança, um desafio de fazer com que o nosso NPS se mantenha, mas com coisas necessárias para o supermercado, como a questão de sucessão. Perfeito. Né? Então, esses olhares, eles estão sistêmicos na minha cabeça. E a gente atingiu muita coisa que me dá força para falar, eu tenho muito mais para atingir. Mas eu acho que é com uma equipe forte, é com um ambiente mais flexível, é com um ambiente mais humanizado. E isso é um desafio para mim e para a minha equipe. Porque a gente tem uma formação mais da rigidez, das coisas do preto no branco, de vamos fazer, né? Então, eu tive um momento, para mim, se a gente cumprisse metas, todo mundo era feliz, vamos sair para beber. Né? Até que alguém veio e falou para mim assim, mas a meta é da APAS?
não é individualmente das pessoas, né? Quando você diz que a APAS pode dobrar de tamanho em 3 anos, eu sei, você fica numa felicidade extrema. Algum funcionário teu chega em casa e conta isso e a outra pessoa diz, é melhor você sair dessa APAS, porque você já está trabalhando demais. Agora o cara diz que vai dobrar a empresa, gente. O que é isso? Vai dobrar a organização? Como pode? É que eu enxergo oportunidades. Qual que é o meu passo atrás? Como é que eu consigo ajustar essas duas coisas, as necessidades das pessoas, já que as pessoas não querem trabalhar fixo todos os dias? Qual que era a minha discussão? Como você não quer trabalhar? Como você quer fazer o home office? O supermercado fica aberto todo dia, amigo. Até você já não trabalha de sábado e domingo. Né? Então, olha a minha resposta. Olha a minha resposta, né? Então, assim, e no olhar de que eu estou plenamente certo, eu estou me dando o direito de eu não estou plenamente certo. Eu só tenho que entender e tem que ter uma modulação para fazer este movimento, porque o movimento puro também dá errado. Basta a gente ver a questão do Itaú. Né? Então, tem que fazer. Então, a gente foi rígido em algumas coisas, nos trouxeram para sucesso até agora. Mas agora tem um outro momento, eu tenho que dar cada vez mais espaço para a minha equipe e eu buscar o que só eu posso fazer. Então, assim, eu como embaixador da APAS, tenho muito mais serventia fora da APAS do que dentro do escritório da APAS. Já tem gente, já tem sistema, já tem processo que consegue fazer isso muito melhor que eu. E eu sempre digo o seguinte, é claro que depende da associação querer usar esse meu conhecimento, mas a gente olha e fala assim, o que é que eu posso fazer para a APAS a partir de agora? Eu posso ser um guardião das coisas que foram construídas, da manutenção, porque o desenvolvimento vai ser feito por estas outras pessoas. E eu tenho que começar a ter um olhar de outras oportunidades dentro do setor. Enquanto embaixador da APAS, eu acho que aonde é que eu vou estar trabalhando daqui a 5 anos? No varejo. Eu vou estar trabalhando no varejo, pode ser na indústria, pode ser, né, com certeza, pode ser num cargo executivo, mas pode ser como consultor também. Né? Eu fiquei morrendo de inveja de você quando você falou do teu livro. Já 50 pessoas falaram que eu tinha que fazer um livro, mas Nossa, já foi eu ia falar sobre isso. Há 15 anos falaram que eu tinha que fazer um livro. Provavelmente tem que fazer uns 4 agora, Eu ia né? dizer, a perspectiva do varejo, a olhar do varejo na perspectiva do Carlos. Exatamente. Eu né? acho que tem que lançar. Tem um outro ponto que eu acho super legal, que é assim... a gente trabalha, então quem trabalha tem sorte. Acaba dando uma sortezinha, né? Mas você tem que trabalhar em empresa que dá sorte. A APA já esteve em tanta enrascada como aquela que, olha, estou aqui na escada de granito e não dá para dar continuidade. E de repente abre um clarão e aquele problema que é um problema gigante, resolve. É como se você olhasse há 6 meses atrás e falasse, nossa, a gente tinha um problemão aqui, já resolvemos, já esquecemos. Né? Então, não é só você trabalhar para ter sorte, é você trabalhar num lugar que também tem sorte. Que legal. A APAS é um lugar que tem sorte, é uma energia muito boa, muito positiva. As peças se movimentam e o fim do mundo é adiado. Muito bom. Carlos, a gente vai caminhando para o fim da entrevista e eu estou adorando a sua história, a jornada. E eu sempre faço uma pergunta, por curiosidade mesmo, que se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, para você conhecer, para você reencontrar, para você contar algo, quem você escolheria para você ter esses 10 minutos? Provavelmente o meu avô materno, que eu convivi com ele. Os outros, eles faleceram muito cedo, então não convivi. E ele era uma pessoa do interior que nunca havia saído de Rio Preto. Quando ele
veio em São Paulo, eu me lembro criança, ele vinha na minha casa e falava que ele não comia tomate porque era muito gelado, né? Porque ele era acostumado com São José do Rio Preto e tal. E ele falou uma coisa para mim um dia, debaixo de um parreiral, sentado, e a camisa dele era uma camisa bem fininha de uso, né? Era, né, aquela coisa bem o caboclo mesmo. E ele virou para mim e falou, Carlos, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você souber, mais é possível que você vai sofrer. Então, cuidado com tudo que você quer. Porque não vem só o que você quer, vem o ônus também do que você quer. Não se esqueça disso, meu neto. Que legal, que legal. Muito boa lembrança, que legal esse aprendizado. Eu queria te agradecer, eu diria que tanto seu avô quanto seu pai, com a mensagem de trabalhar, de buscar, estão orgulhosos de você. Acho que é uma trajetória que valeu a pena ser contada aqui. Conhecer o Carlos além do que a gente pode ver pelo trabalho excelente que você tem feito e faz na APAS, mas eu fico super orgulhosa de ter o espaço aqui para você contar um pouco da sua história, de conhecer um pouco dessa sua jornada. Então, eu queria te agradecer pelo tempo. Eu sei que a agenda é super corrida, é desafiadora, então, feliz que deu certo. Uma honra ser aí a agente para poder contar dessa sua história, e espero que você também tenha gostado de estar aqui no Cada Caso um Case hoje. Gostei demais, eu também te agradeço, também tive a oportunidade de estar... Nós nunca tivemos tanto tempo juntos, né? Então, e sei da tua competência e da tua audiência, e aí a minha história vai passar para mais pessoas e eu vou conseguir gerar ainda mais vínculos, que eu acho que é isso que a gente tem que ter mais orgulho, né? Eu entro em qualquer lugar de cabeça erguida, e as pessoas, se elas não têm como me elogiar, elas têm pouco a me criticar na minha postura, na minha forma de ser, porque o que eu busco é sempre trocar com as pessoas, porque eu acho que a riqueza está nisso, né? Não está em outra coisa, não está na coisa física, ela é super legal. Todas as coisas físicas são muito legais. É muito legal você ter uma casa, é muito legal você ter um carro, você ter condição de viajar. Isso é tudo muito legal, né? Mas tem um lado que às vezes as pessoas com menos conseguem ser mais felizes também, né? Verdade. Então acho que muito isso. Bom. Muito obrigado pelo espaço aqui. Imagina, eu que agradeço. No final a gente está falando de pessoas, a gente está falando de como a gente proporciona experiência e melhora para o outro sempre. Então, a gente sempre tenta fazer o melhor. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Às vezes agrada um, mas é tentando fazer o melhor. Então, queria te agradecer, queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente até aqui. Eu disse que ia ser uma história incrível e... espero que vocês tenham gostado. Mandem aí mensagens pra gente sobre essa história. E até a próxima.